Vamos gravar aqui, então, uma explicação sobre o curso de RCP, e desfibrilação. Bom, esse curso, ele sempre vai ser um módulo, ou do curso de formação de bombeiro, ou do curso de bombeiro classe 3, ou ele vai ser módulo de algumas formações específicas. Então, o nosso programa de treinamento, ele tem metodologias mais modernas. Então, você tem uma experiência, você tem uma capacitação, você tem uma formação, você já trabalha na área. Então, nós aproveitamos todos os seus conhecimentos. Você já é bombeiro. Então, os cursos, eles são modulares, eles são módulos. Então, são vários módulos. De acordo com o perfil que você apresenta e a sua necessidade, então, muitas vezes a pessoa precisa de uma certificação rápida. Muitas vezes a pessoa precisa de um conteúdo específico. Então, nós analisamos todos os seus, a sua bagagem, a sua experiência, e a gente direciona alguns módulos para você. Isso depende muito da sua disponibilidade, né, do que você quer, do que você precisa. Então, nós trabalhamos muito em atender às suas necessidades, tá certo? Então, é de acordo com cada um. Porém, a plataforma, ela tem diversos cursos. Então, uma pessoa quer fazer um curso de RCP e operação do desfibrilador. Ele vai entrar nesse módulo. Porém, ele quer uma certificação diferente. Ele quer uma certificação de emergências médicas cardiovasculares. Ele vai fazer nesse módulo também, porque ela tem os conteúdos para essa certificação. Muitas vezes ele adquire um curso de resgate em emergências médicas pré-hospitalar, que a nossa plataforma tem, de 400 horas. E aí ele vai complementar a sua experiência, o seu perfil, o seu currículo, a sua necessidade nessa formação, nesse módulo. Então, muitas vezes a pessoa fala: mas eu comprei o curso de resgate e emergência. Mas lá tem a disciplina de emergências cardiovasculares. Lá tem também o conteúdo que você tem que fazer na grade de formação de RCP. Lá tem o conteúdo de avaliação e abordagem do paciente. Esses conteúdos que tem lá no seu curso, seja de instrutor de APH, seja de resgate e emergências médicas, seja de primeiro socorro, vai contemplar esse módulo aqui do desfibrilador. Você está fazendo uma reciclagem de bombeiro, mas é claro que a operação desfibriladora, a ECP, a avaliação do paciente, a abordagem do paciente no APH, os procedimentos de desengasgo, os procedimentos de ventilação, de resgate, os procedimentos de ECP com as mãos, faz parte da reciclagem do bombeiro civil. Então, ele também poderá estar nesse módulo. Muitas vezes ele quer fazer uma reciclagem mais completa. Então, a gente dá essa possibilidade para ele de estudar esse módulo. Agora, isso não indica que ele vai ter uma certificação de desfibrilador. Ele não terá essa certificação. Até porque a certificação exige uma prática. E aqui nós só passamos o conteúdo atualizado teórico. Então, aí ele tem que entrar em contato, depois que ele conclui esse módulo, e ele pede a certificação do desfibrilador. E aí nós podemos negociar isso à parte. Mas ele não está incluso na reciclagem, a certificação do desfibrilador. Mas lá você vai ter todos os conteúdos que estão previstos na norma do bombeiro. Feito essa observação, e eu espero que você ouça esse vídeo realmente, para que você compreenda como é
transitar na nossa plataforma, certo? Então, na nossa plataforma, é muito importante que você entenda que são módulos. Então, você compra um curso de bombeiro classe 1, você vai fazer módulos. Então, se você comprou um curso de bombeiro classe 2, você vai fazer módulos. Muitas vezes, na onde você fez a compra na plataforma, só é a matrícula do curso e o pagamento. Após você realizar essa matrícula, caso não apareça as aulas e os módulos, você tem que entrar em contato comigo no WhatsApp, que está aí, 947-60-1155, Tenente Castro, tá bom? Então, não se preocupe se você adquire um curso e não aparecem os módulos imediatamente. Os módulos são inseridos de acordo com a análise do seu perfil e o que você precisa. E para isso eu preciso que você entre em contato comigo. Então, não é que você fez os módulos que você vai receber um certificado à parte. Isso não vai acontecer. A não ser que você negocie esse certificado e aí você tem outras atividades que você tem que fazer que são requisitos para aquela certificação. Tá certo? E aí, sim, você vai receber um certificado à parte. Senão, você só recebe informação, conteúdo, conhecimento, que nessa vida moderna, conhecimento é tudo. Então, vamos falar aqui sobre esse curso específico, né, de operação, suporte básico de vida, SBV, ressuscitação cardiopulmonar e operação do desfibrilador, que também pode ser uma certificação de emergências cardiovasculares com operação do desfibrilador, primeiros socorros com operação do desfibrilador. Então, depende muito do que o aluno necessita, qual o tipo de certificação. E aí a gente vai avaliar o perfil dele, a formação, e vai direcionar algumas atividades específicas para aquela certificação que ele precisa. Então, pode ser modificado para tudo. Aqui fala sobre a obrigação ou não do credenciamento, a gente já sabe que é voluntário, não é obrigatório, porém as empresas estão exigindo. Aqui a gente fala no outro vídeo, quando você clica aqui, tem esses vídeos, tá vendo? Aparecendo, são videoaulas. Então, se você clicar, vai aparecer aqui a aula. Aí aqui nós falamos sobre RCP, estancar a hemorragia, né? Então, você não pode fazer RCP enquanto tem uma hemorragia grave, é isso que a gente explica aqui, dando ênfase ao X, né, do ABCDE. Então, não é só mais ABCDE, tem ali com ênfase, né? Sempre foi assim, né? Sempre você chegou num local e tem uma hemorragia, você tratava a hemorragia e depois fazia a RCP. Isso era já um padrão dentro das diretrizes de atendimento pré-hospitalar de RCP em situações complexas, né? Então, dentro dessas situações complexas, você já fazia primeiro a hemostasia para depois iniciar a RCP, até porque não tinha nenhum nexo, né? Você iniciar as compressões torácicas com uma ferida aberta, com hemorragia externa, né? No caso de hemorragia interna, aí você vai realizar a RCP e depois vai avaliando o paciente para ver quais as medidas a serem tomadas. Aí aqui a gente pôs alguns tópicos sobre RCP, né? A hemorragia tem prioridade. Aí depois nós falamos sobre credenciamento de bombeiro civil. Bom, nós já falamos lá se é obrigatório ou não, aqui a gente explica como que é o credenciamento. Isso aí tudo é para orientar quem é bombeiro, mas quem está no curso aqui e não é bombeiro e não quer ter informações sobre credenciamento, ele pode pular essa etapa, ele pode pular, ele clica aqui, né, e vai para o próximo, né? Tá certo? Aqui, novamente, a gente fala sobre essa obrigação, né?
E aí, praticamente acabou. São 7 aulas. Se você olhar aqui, vai fazer 7 do 7, ou seja, a apresentação e 7 aulas, tá vendo? Concluiu, tudo verdinho. Aí você vem para a história da desfibrilação. Bom, pessoas vão falar que, para que que eu vou estudar isso, a história, a apresentação de curso, como acessar a plataforma? Aí aqui tem mais um briefing, né? E um tutorial de como acessar nossos cursos, a apresentação do curso de desfibrilação, instrutor, no caso, quem quer fazer o curso de instrutor de desfibrilador, operação do desfibrilador, ou RCP, ou emergência cardiovascular, vai entrar também nesse módulo, que é um módulo complementar, e ele vai ter outra atividade que é específica para ser instrutor. Aí ele vai ter um outro módulo que a gente coloca para ele, que é o técnicas de ensino, certo? Mas é um módulo de técnicas de ensino, de como ministrar a aula, como preparar, como organizar. Bom, aí aqui aparece esses tipos de informação. A história da desfibrilação, ela vai estar aqui em um drive, certo? Depois a gente volta aqui. Você clicou aqui, então ficou azul, você clicou, vai abrir uma página para você ler. Nós vamos mostrar na sequência. Aqui o resumo dos conceitos, aqui pontos da diretriz de 2020, claro, nós já estamos na diretriz de 2025, a gente vai passar isso, mas é muito importante você ler essa aqui. Eu vou colocar de 2025, mas se você não ler a de 2020, você não entende a de 2025. Porque as diretrizes, elas são assim, elas começaram aqui em 95, aí em 95 veio as diretrizes com grande quantidade de folhas, de páginas, de texto, de informações. Depois, em 2000, ela veio alterando algumas de 2000, de 1995, alguns itens. Então, só aparece os itens que ela atualizou. Não aparece os itens que estão em vigor na de 1995. Na de 2005, vai aparecer apenas os itens que foram atualizados. Então, se você não olhar a sequência dessas diretrizes, você vai ter coisas lá para trás que não foram atualizadas e que estão em plena atividade os procedimentos, eles estão valendo. Então, você precisa ler. Então, quando você lê a de 2020 e compara com a de 2025, muita coisa aqui na de 2020 não foi alterada. Foram alterados alguns pontos da de 2020, certo? Então, você tem que ler sempre as diretrizes. Aí tem a introdução sobre organização de aula, a gente coloca aqui uma experiência lá da República Dominicana, dos paramédicos, como eles organizam a aula. Quando você clica aqui, vai aparecer o vídeo, né, para você assistir. E aí termina aqui, são 14 temas, né? A gente vai voltar aqui para explicar depois como assistir essas aulas e como tirar o melhor proveito dessas aulas, tá certo? Que são aulas para leituras, né? Aí nós temos aqui a legislação, aí fala sobre a legislação do DEA, falamos aqui um pouco sobre a plataforma, são 5 minutinhos, né? E aqui você tem a legislação aplicada à desfibrilação, tá certo? Quando não tem a imagem, não é vídeo, não tem tempo, é um slide para você ler. A gente vai voltar aqui. E aí você vai ter diversos vídeos, né? Abordagem, são pessoas realizando a abordagem, demonstrando como fazer a abordagem do paciente e iniciar uma RCP com as mãos. Aí você tem aqui sinais evidentes de morte, que é para leitura, avaliação do paciente por oximetria, né? A gente vai voltar aqui, vai explicar isso aqui. Avaliação do bebê, sinais vitais, então a gente explica sobre como realizar sinais vitais. Aqui a aula de oximetria, né? Então essa aula aqui, aqui ó, oximetria, ela está aqui no vídeo, então você tem a possibilidade de ler ela aqui e de assistir ela aqui, né? Tá certo? Então é a mesma aula que está aqui para você ler, só para reforçar. E aí vai até o final, né?
você vai ter aqui os riscos da operação do desfibrilador. Aí, todas essas aulas, ó, são 10 aulas aqui na gestão de operação do desfibrilador. Então, são 10 aulas, né? Mas são 4 minutos, 2 minutos. Aí, aqui você tem uma leitura sobre gestão de operação do desfibrilador. Aqui você tem feedback, né? No treinamento. Aí vai, quando você realiza o procedimento no manequim, no simulador, e ele vai ter lá um tablet, um computador ou um outro dispositivo que vai dar um retorno de que a atividade está sendo feita corretamente, né? Então, isso chama feedback no treinamento. Aí tem os simuladores com feedback, uso de dispositivo de ventilação de resgate, e aí vem todo o material pedagógico, olha lá. Aí você tem a diretriz de 2020, aqui vai entrar a diretriz de 2025, vai entrar também as diretrizes de 2015 e 2010. Então, você vai ter todas as diretrizes para você comparar e fazer uma avaliação, uma leitura da evolução, né, dos procedimentos, tá certo? Aí tem oximetria de pulso, são materiais para você guardar, ler, e modelos de checklist para operação do desfibrilador. Então, quando você tem um desfibrilador à sua disposição, você tem que fazer um checklist diário dele para ver se ele está em operação, em modo operativo, né? Aqui tem um teste rápido, né, de revisão do conteúdo. Aí tem alguns encerramentos, algumas aulas de explicação. Aí falamos sobre várias coisas, né? Aqui a avaliação do DEA. Esse questionário você tem que baixar ele e imprimir e fazer. Você pode mandar só o gabarito, tá bom? Aqui tem operação do desfibrilador, como estudar, teste rápido do DEA, feedback, e no final vai abrir uma avaliação. Você clicou nela, na avaliação, e aí você tem iniciar o teste, certo? Aqui no caso eu já fiz, fui reprovado, aí eu tirei nota zero. Aí você tem que fazer de novo, tá certo? Eu vou abrir aqui, então, aqui vai ter lá uma pergunta, né? A questão: uma mulher de 55 anos apresenta dor torácica subarreto-external opressiva enquanto está trabalhando, não tem antecedente de doenças cardiovasculares conhecida, quando você deve ativar o serviço médico de emergência. Bom, ela tem uma dor no peito, aí você vai ativar quando esse serviço médico? Se a dor não melhorar em poucas horas, no momento em que a dor começa, se a dor não melhorar depois de alguns minutos, bom, se é uma dor súbita, torácica, pode ser um infarto. Você tem que acionar imediatamente, no início que você identifica ali a dor, inicia a dor. E aí é só clicar, assinalar a questão e responder, ok? Bom, e assim já aparece a questão 2, até o final. Você vai assinalar, responder, vai aparecer a 3, até chegar na 20ª, ok? Feito a prova, você põe lá finalizar, conseguiu a média, foi aprovado, entre em contato e nós vamos emitir a sua certificação, a qual você negociou e contratou com a gente. Eu vou voltar agora aqui e a gente vai continuar aqui falando sobre essas questões, né? Bom, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre aquela questão daqueles textos para leitura. Os vídeos, quando eles não abrem, é porque ou seu computador tem faltando algum tipo de apps ali, ou algum software, né? Ou se os vídeos não abrem, é porque você está no celular e o seu celular também não habilitou para abrir aquele vídeo. Mas tendo esse tipo de problema, você fala comigo, a gente vai passar para você, porque esses vídeos estão no YouTube, então fica mais fácil. A gente passa o link e você acessa pelo link aquele vídeo que não estava disponibilizado. Bom, vamos falar aqui agora sobre
esses textos, né? Então, vamos procurar aqui o texto, um texto interessante, para que a gente possa estar passando para vocês, ok? Ok. Ok. Bom, então vamos lá. Eu falei que quando você clica nesse, vamos ver aqui. Quando você clica naqueles textos, né, que não são vídeos, vai abrir para você essa leitura, tá vendo? Bom, aqui você vai poder, ó, oximetria de pulso, conceitos. Aqui você vai poder baixar no seu computador, se você clicar aqui, ou no seu celular, ele vai abrir lá uma caixa, né? E vai baixar esse texto. Como que eu leio esse texto? Ah, eu posso aumentar isso? Posso aumentar. Olha aí, tá vendo? Vem aqui no mais, no menos. Eu vou aqui ler o texto. Então, eu vou clicando aqui na lateral. Ele fala aqui, oxímetro de pulso. Essa apresentação tem como principal objetivo esclarecer e expor de forma clara, simples e didática o princípio de funcionamento deste equipamento imprescindível, né, imprescindível na instrumentação clínica moderna. E aí você vai para o item 2, ele fala lá sobre a introdução, né? Ele fala que a medicina considera que existem 5 sinais vitais, né? Que são pulso, respiração, temperatura, pressão arterial, nível de oxigênio de sangue, que é medido pela oximetria. E o que é a oximetria? Então, a oximetria de pulso é um sistema não invasivo, então é de suporte básico de vida. Quando é um procedimento invasivo, somente médicos ou enfermeiros, em determinados limites, né, pode realizar. Ele vai medir valores de oxigênio no sangue, contribuindo, assim, para uma vigilância mais eficaz do doente. Qual a importância de ter oxigênio no sangue? Então, todas as células, elas precisam de vários outros componentes, mas o oxigênio, ele é vital, né? Então, todas as células necessitam de um aporte de oxigênio. E se o paciente tem algum tipo de enfermidade, de patologia, de trauma, ele vai ter deficiência em manter os níveis de oxigênio no sangue. Então, a avaliação da oximetria vai te dar condições de avaliar o parâmetro é, os parâmetros para os procedimentos necessários para manter a sobrevida do paciente até chegar no hospital. Então, antes de você fazer uma ventilação com oxigênio, ou antes de você fazer uma oxigenoterapia, você precisa ter esses dados, né, confiáveis para que você possa fazer o procedimento correto. É claro que existe terapia ou a ventilação, não tem o oxímetro, mas você identifica as necessidades para esse procedimento. O instrumento utilizado para realizar a medição de nível de oxigênio no sangue é o oxímetro de pulso. Então, você tem o oxímetro portátil, que é esse aqui que fica na mesa, e o oxímetro de pulso, né? Que é utilizado diretamente no dedo. Aí aqui fala como ele funciona. Então, se você tem alguma dúvida desses itens aqui, o que é hemoglobina, né? Ah, eu não sei o que é hemoglobina. Aí você clica aqui, copia, joga lá numa página do Google, abre ali uma pesquisa e coloca para você saber o que é hemoglobina.
né? Então, eu vou fazer aqui, ó, não vai aparecer aí para você, mas eu estou pesquisando aqui o que é hemoglobina. Aí aparece aqui, ó, hemoglobina é uma proteína vital nos glóbulos vermelhos, as hemácias, né? A parte vermelha do sangue, né? Estão ali nas hemácias, né? Que transporta oxigênio dos pulmões para o corpo e o dióxido de carbono de volta. Então, é, sendo responsável pela cor vermelha do sangue devido ao ferro, né? Em sua estrutura. Níveis anormais indicam os problemas de saúde, como anemia ou policitemia, sendo monitorada em exames como o hemograma. Então, ele transporta o transporte de oxigênio é a função principal, né? Ele liga-se aos oxigênios, então ela é uma enzima, né? A hemoglobina é uma enzima, tem 4 sítios, então ela tem 4 ligações com as moléculas de oxigênio e moléculas de gás carbônico. Então, ela que faz o transporte de oxigênio para o sangue e para as células e do pulmão, né? Para o sangue, do sangue para a célula, e da célula ela traz o dióxido de carbono. Então, e tudo isso eu pesquisei agora e já consigo entender o que é, né, que o oxímetro mede. Ele mede a quantidade de oxigênio que está sendo transportada pela hemoglobina nas artérias, tá certo? E essa avaliação é periférica, mas existe uma avaliação central, né? Onde é feito a avaliação do sangue em uma artéria central, geralmente a artéria subclávica, né? Eles colhem o sangue ali para fazer uma avaliação de oximetria, né? Oximetria invasiva. Aí tem as leis, né? Falando sobre isso, e aí você vai estudando. São sensores, né? Como que é feito. Bom, então aqui é uma explicação técnica, né? De como é feito todo a amostragem da avaliação, tá certo? O processo de controle, então, tudo do equipamento aí, né? Então, ele tem os cálculos de níveis de oxigênio, e aí ele avalia tudo isso. Bom, a frequência cardíaca é calculada com o número de amostra de 3 batimentos, né? Com a taxa de amostragem é de 500 APS, então a frequência é calculada pela equação que tem aqui, heartbeat por minuto, ou batimentos cardíacos por minuto, nessa forma. Então, o oxímetro, ele tem todos esses dados, todos esses cálculos aí para avaliação. Então, qualquer item que você tem aqui e você não entende, você deve pesquisar, né? Fazer uma pesquisa e entender a fundo. Bom, então todas as aulas que estão em texto, em slide, também, você pode salvar, né? Salvar no seu computador ou no seu tablet ou no seu celular para você ler depois. Essa é uma aula mais técnica sobre oximetria, mas a gente colocou porque muitas vezes tem enfermeiros que fazem nossos cursos e aí eles vão entender um pouco mais profundamente sobre toda a configuração do oxímetro. O socorrista não tem necessidade de entender tudo isso, mas é importante saber como que é feito esses cálculos. Então, tudo isso já está configurado no oxímetro, né, com esses cálculos que a medicina já tem, né, e a partir desses cálculos, você consegue fazer a avaliação do quantitativo de oxigênio circulante nas artérias, tá certo? Bom, então, basicamente é isso que nós gostaríamos de falar aqui sobre o curso de operação do desfibrilador, RCP. Então, é um curso de suporte básico da vida. A certificação depende da sua necessidade, e aí você entra em contato comigo e eu vou atender a sua necessidade. Então, esse módulo ele vai servir para diversos programas, para diversas certificações. Então, quando você adquire um curso nosso, nós colocamos você em módulos específicos de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade e atendemos você da melhor forma possível. O nosso objetivo aqui é ajudar você
a desenvolver e crescer nessa profissão, tá certo? Eu sou o Tenente Castro. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp 11 947 60 1155, Tenente Castro. E venha tirar as dúvidas. Indique os nossos cursos aos seus amigos, indique os nossos cursos aos seus irmãos, familiares e a todos aqueles que você deseja que ele tenha uma profissão. Nós temos diversos cursos, estamos aqui para ajudar você. Universidade Bombeiro Educador. Vamos lá, então? Vamos estudar? Vamos desenvolver? Vamos crescer? Vamos ter sucesso na carreira? Começa aqui, agora, na plataforma Universidade Bombeiro Educador. Vamos subir, crescer, ter sucesso na vida.